Olá, gente! Vamos continuar aqui os nossos tipos de temperamento. Semana passada, foi, né? O último vídeo que eu gravei, eu falei para vocês sobre o temperamento colérico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo. Vocês vão ver que eles são bastante parecidos, mas existe uma diferença aí que faz toda a diferença. Tá? Então, só vou retomar um pouquinho aqui, que às vezes as pessoas fazem uma confusão entre temperamento e comportamento. Então, vamos colocar assim, pontuar, né? Que o temperamento, nosso temperamento, ele é algo genético. Então, ele é um aspecto da nossa personalidade. Tá? Não é porque ele é genético que ele não possa ser moldado, digamos assim. Nós podemos moldar, mas para isso nós temos que conhecer. Tá? Eu vou fazer uma retomada aqui, falando essa questão dos temperamentos. De onde que surgiu isso? Porque às vezes as pessoas pensam assim, isso daí é coisa nova, é coisa que está aparecendo agora, eu nunca ouvi falar sobre isso. Gente, isso daí é conhecido desde a Grécia Antiga. Tem o Hipócrates, ele é conhecido como o pai da medicina. Os psicólogos aí, os médicos conhecem, porque ele teve uma produção muito grande, porque ele analisava o ser humano como um todo. Eu acredito que ele seja o pai da holística, né, do termo holístico, que vem do grego e que significa, de certa forma, o todo, né? Você olhar o ser humano como um todo, corpo, alma, comportamento, espírito. Então, ele olhava como um todo. E a medicina dele era baseada nisso daí, né? De o ser humano, a pessoa, ser vista como um todo. Então, Hipócrates, ele desenvolveu, na verdade, um pensamento de que os fenômenos biológicos, eles eram responsáveis por nosso comportamento. Então, ele tinha essa pergunta, né? Será que os fenômenos biológicos, nossos fenômenos biológicos, aqueles que nascem conosco, eles são responsáveis por nosso comportamento? E ele estudou isso daí, e através disso daí ele percebeu que sim, né? Que dependendo do comportamento, a pessoa tinha um tipo biológico, e dependendo do comportamento ela tinha outras questões biológicas. E depois de muito tempo, foi Immanuel Kant, né, mais conhecido como Kant, que ele descreveu melhor, né, os tipos de temperamento, e ele disseminou isso daí, esse conhecimento através dos tipos de temperamento. Então, ele conseguiu fazer essa divulgação maior, né? Porque também Hipócrates, no tempo dele, na época dele, ele fez isso e, graças a Deus, deixou isso daí para a humanidade. E depois Kant, que agrupou, especificou melhor esses comportamentos. Mas vamos lá, então, colocando essa base aí, para o pessoal não ficar pensando, tá inventando isso é coisa nova. Não, gente, é coisa muito antiga, muita mesmo. Então, assim, os nossos temperamentos, eles refletem nos nossos comportamentos, né? Eles refletem. Então, o que a gente precisa fazer para a gente saber qual que é o nosso temperamento e, de certa forma, poder ir moldando esses traços dos nossos comportamentos, dos nossos, na verdade não são comportamentos, são nossos temperamentos, né? A gente pode ir moldando esses traços para que eles não interfiram tanto no nosso comportamento, tá? E isso daí passa pelo quê? Uma boa dose aí de autoconhecimento, inteligência emocional, de reflexão. Então, vamos lá, o nosso comportamento sanguíneo. A pessoa que tem o traço sanguíneo aí de temperamento maior, aquela pessoa que tem o temperamento sanguíneo como principal, quais são as características dessa pessoa? Então, ela é uma pessoa bastante extrovertida, otimista, alegre, expansosa, impulsiva, tá? Muito agitado, aquela pessoa que que não consegue ficar parado, tá? Aqui depois eu vou falar um pouquinho da criança
com esse temperamento sanguíneo, ela tem um alto grau de sensibilidade, é sensível, ela é bastante flexível a mudanças, ela não se importa muito, ela muda muito facilmente e se adequa a essas novas realidades de forma fácil, né? É muito comunicativa também. Daí a gente tem o mas, como todo traço, né, como todo temperamento tem as suas forças e as suas fraquezas, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, com o sanguíneo não é diferente. Então, assim, mas as pessoas que têm o temperamento sanguíneo como seu principal temperamento, elas são muito o quê? Estáveis emocionalmente, são egoístas, egocêntricas, né? Gostam de estar no centro das atenções e fazem muita coisa para estar no centro das atenções. São bastante indisciplinadas, são tidas como pessoas indisciplinadas. São tidas não, elas são indisciplinadas. Por quê? Porque elas não conseguem muita concentração por um longo período em algo, então elas acabam deixando as coisas pela metade, não terminam as atividades, então são indisciplinadas, são bastante ansiosas, despreocupadas, porque elas não conseguem se concentrar numa coisa, então elas não se preocupam muito com as coisas, e são bastante inseguras, tá? Elas são inseguras, de certa forma são inseguras. O que nós vimos que lá nos traços do colérico, né, apesar do colérico também ser bastante agitado, também ter essa questão de ser extrovertido, eles são mais focados nas coisas, né, eles têm mais disciplina, se ele quer uma coisa ele vai atrás, já diferente do sanguíneo, ele não faz tudo isso, ele é mais, digamos assim, perdidinho, sabe, ele é meio maluquinho, né. Então, assim, ele só que, enquanto que o temperamento colérico não tem essa questão sentimental, ele não é muito ligado ao sentimento, para ele é muita coisa frescura, o sanguíneo ele é ligado ao sentimento, né? Tanto é que quando ele tem que tomar uma decisão, muitas vezes ele é guiado pelo sentimento, em vez de ser guiado pelo pensamento, pela razão, diferente do colérico, que muitas vezes é guiado somente pela razão, que acaba ofendendo o outro aí, tido, né? Já o sanguíneo não, ele vai mais pelo lado dos sentimentos. Agora vamos pensar aqui um pouquinho na criança sanguínea. Vocês pais aí que estão ouvindo isso daí, a criança sanguínea. Gente, a criança sanguínea, professores também, nossa, quanto que eu vi isso dentro de sala de aula. A criança sanguínea ela é muito agitada, ela não para, ela perde interesse muito fácil. Se você dá uma atividade para ela fazer e ela não gostou muito daquela atividade, ela já vai querer outra atividade, ela não vai querer fazer aquela, porque ela gosta de estar estimulada a fazer, daí ela faz bem feito. Mas caso contrário, ela não vai se firmar naquilo dali, então ela vai estar sempre em movimento, ela vai pular as coisas, os obstáculos para ela não são obstáculos, eles na verdade, ela nem vê aquilo dali. E outra, ela pode mudar muito facilmente, porque ela é muito instável, ela quer coisas novas, ela busca essas coisas novas. Então, os pais têm que ficar atentos a isso daí, porque a criança sanguínea, ela pode ser confundida aí com, ela é hiperativa, vamos dar Ritalina, vamos dar algum medicamento para controlar isso. Isso daí, tem alguns casos, é lógico, que precisam ser controlados. Porém, eu vejo, e já senti isso daí também em sala de aula, que muitas crianças, elas é traço dela, a gente não pode querer podar ou arrancar isso daí da criança, isso daí chega a ser um crime, tá? Então, assim, a criança, ela precisa ser entendida, precisa ser observada e ela precisa ser estimulada da maneira certa. E como que eu posso estimular essa criança da maneira certa? Tendo atividades diferentes, compreendendo. Ela é uma criança que ela não vai querer fazer tudo. Não adianta você ficar forçando e querer fazer essa criança ficar sentada ali fazendo uma atividade durante 3 horas. Ela não vai conseguir. Daí ela vai desanimar, ela vai querer dormir, ela vai chorar muitas vezes, né? Por quê? Porque não é do próprio instinto dela, não é da personalidade dela. Então, a gente tem que respeitar isso daí na criança. Tá? E
nós adultos também. Eu tenho um irmão que é sanguíneo, gente. A gente começa a observar as coisas e ver. E ele não consegue assistir um jogo, por exemplo, um jogo de futebol inteiro. Ele levanta não sei quantas vezes do sofá e olha que ele já está com 50 anos. Então, é próximo e conhecer. Ok, gente? Então, olha só, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre o outro tipo de comportamento. E se você quiser se conhecer a sua criança aí, converse, entre em contato, deixe nos comentários. Curta, compartilhe o vídeo e passe para aquela pessoa que você sabe que precisa se respeitar, beleza? Beijo, gente!